Neste vídeo, nós vamos fazer um botão de toque simples, liga e desliga, para poder ligar e desligar uma lâmpada. E para isso nós vamos usar um componente já bastante conhecido, que é o 4017. Além do 4017, nós vamos fazer uma entrada de energia. E já vamos colocar o botão também. Muito bem, então o que eu quero fazer? Eu quero, apertando o botão, ele ligue e desligue algum objeto. Para testar o que ele vai ligar e desligar, a gente vai colocar um LEDzinho inicialmente. Olha, eu tenho 3 saídas aqui que eu já deixei marcadas. A saída 0, que seria quando eu ligo o dispositivo, aqui está ativada. A saída 1, que seria a segunda. E a saída 2, que seria a terceira. Só vou usar essas 3 saídas aqui. Apesar de eu ter 10 saídas no 4017, eu poderia sofisticar esse circuito para mais saídas. Bom, nós vamos usar uma saída aqui. Então, inicialmente eu quero que a 0 fique em 0. E eu quero que quando eu apertar o botão a primeira vez, eu saia na saída 1. Então, eu já vou colocar um resistor aqui na saída 1 e um LED. Com isso, eu já tenho uma marcação se ligou ou não ligou aquele dispositivo. Então veja, eu já vou ligar ele aqui na saída 1. Então a saída 0, que seria a saída 0, que é a primeira saída no pino 3. Então é cheio de números, mas é isso mesmo, né? Então o pino 3 tem a primeira saída, o pino 2 eu tenho a segunda saída e o pino 4 eu tenho a terceira saída. Então inicialmente eu fiz isso, então veja que é bem simples, né? Basicamente um botão vai ligar aqui no gatilho. Então quando eu apertar o botão, ele anda. Para isso eu vou colocar só um resistor aqui, proteção. E vou ligar no gatilho. E vou ligar já a energia no botão. Então vejam como é simples isso. Basicamente o que eu estou fazendo é apertando um botão, que é um botão resistor de 1K, igual aquele outro, fica fácil daí da gente poder ter os componentes. E eu tenho que ativar o 4017, então eu vou colocar nele aqui no VCC positivo e no GND o negativo. E vocês lembram que no 4017 eu tenho que aqui no pino ativar, eu tenho que deixar ele ligado no negativo. Então vou ligar ele lá no negativo também. Bom, além disso, eu preciso ligar aqui um resistor e um capacitor. Vocês vão lembrar por quê. Vocês lembram que quando eu aperto um botão aqui, eu estou botando um pulso positivo. Mas se eu não disser que quando ele não está apertado é um pulso negativo, ele não vai fazer a troca de status, a troca de sinal, né, de negativo para positivo. Então eu tenho que colocar aqui um resistor que seja um pouco mais forte, digamos assim, do que o próprio resistor de 1K. Então eu vou colocar aqui um outro resistor e, entre aspas, mais forte do que o de 1K. Então eu vou botar um resistor aqui de 100K. Pode ser um número bem grande, sem problema nenhum. E ligo ele lá no negativo. Então, para isso que serve esse resistor, é para transformar, enquanto eu não tiver pressionado, no negativo. E eu ainda vou fazer, para evitar o duplo clique, lembram do duplo clique? Eu vou colocar um capacitor, e eu vou colocar aqui um eletrolítico. Pode ser um capacitor cerâmico, sem problema nenhum. Eu vou usar aqui um de 3.1, eu não tenho aqui, 4.7 ou 2.2, tanto faz. Simples assim. Também ligado aqui no negativo. Pronto. Aqui eu posso ter um cerâmico de 100 nano, qualquer capacitorzinho que possa me armazenar rapidamente a tensão para que ela não gere um pico inválido, um duplo clique, digamos assim. Ficaria sempre com um clique único. Bom, e assim, simplesmente é isso o projeto. Vamos ver se vocês entenderam bem. Basicamente estou ligando o 4017, que é um contador. Cada vez que ele receber um sinal, ele anda para uma próxima saída. Então ele começa na saída 0, que está desligado, então não faz nada. Quando eu apertar o botão, ele vai para a saída 1.
E quando eu apertar o botão, ele vai para a saída 2. Opa, tem um problema aqui. Se eu vou para a saída 2, eu tenho que voltar para a saída 0. Então eu vou ligar a saída 2 no reset. Eu vou só trocar a cor desse fio aqui para não confundir. Pronto. Então a saída 2, ó, ele liga no reset. O que acontece? Quando ele chegar na saída 2, ele dá o reset e volta para a saída 0. Ou seja, fica desligado. Quando eu clicar novamente, ele vai para 1. Quando eu clicar novamente, vai para 2, para 0, automaticamente. E aí eu tenho um liga e desliga com um botão, um push button, né? Um botãozinho, clique único, né? Eu consigo ativar um circuito ou desativar. Bom, eu posso ligar isso também no relé para ligar uma lâmpada, mas isso nós vamos ver lá na mesa e vamos lá para ver como isso funciona. Então, como a gente viu o desenho aqui, eu montei o circuito aqui, bem simples, vou dar uma rápida revisada com vocês. É simplesmente o 4017, com negativo e positivo ligado, o ativar também no negativo, que a gente já viu. E o botão, né? O botão seguindo aquelas lógicas, né? Eu estou entrando com 12 volts, então eu boto um resistor de 1K para reduzir a corrente dele aqui. Boto um resistor de 100K aqui para quê? Para que o negativo fique ativo e que apenas o pulso funcione, evitar que ele fique andando sozinho. E o capacitor para evitar o duplo clique. Só isso, é bem simples. E aí eu tenho a minha saída, onde eu tenho a primeira saída, que é o pino 3. Eu vou deixar em branco para ele começar desligado. A segunda saída, ele passa a ser a minha saída ativa. Então quando eu clicar uma vez ele fica ativo. Então que é o pino 2. E a terceira saída é o reset, ou seja, ele volta para o pino 1, ou o 0, a saída 0, né, no pino 3. Então é uma lógica bem simples. E o legal dessa lógica é que eu posso usar para ligar 2, 3, 4, 5 coisas. Depende o quantos que eu quero usar de saídas. Lembrando que no 4017 eu tenho até 10 saídas. Então posso fazer uma sequencial, posso fazer ligações em paralelo sem problema nenhum. Mas vamos testar a lógica para funcionar. Eu estou entrando aqui com 12 volts. Vou ligar a minha fontezinha aqui. 12 volts. E aí não aconteceu nada. Por quê? Porque eu estou iniciando com o pino 3. Então ele, na verdade, está com a minha saída de energia. Pode até medir isso. Deixa eu ver aqui. Então eu colocando aqui som e atenção, está lá minha saída de 12 volts, ó, está no pino 3. Quando eu apertar o botão, a saída 12 volts foi para o pino 2 e o pino 3 está 0. Ó, pino 3 está 0, porque agora a saída está no 12 volts. E quando eu apertar novamente o botão, ele vai para o reset, que é o pino 4, e aí reseta e volta para o pino 3, que é o primeiro. Então é um circuito bem simples e que fica bem legal para fazer, um liga e desliga com botão. Bom, mas até isso é muito simples, né? Não precisaria usar alguma coisa nesse sentido. Porque a grande vantagem disso é eu poder fazer um interruptor usando um botãozinho desses, ou qualquer um daqueles micro botões, para ligar, por exemplo, uma lâmpada. E o que eu preciso mudar aqui para poder ligar uma lâmpada? Simples. Eu vou ligar um relé. A gente já viu... Opa! O que aconteceu aqui? Encostei, ele deu um curto e deu o pulso. Deixa eu desligar. O relé, eu consigo transformar uma carga pequena, eletrônica, numa carga grande, de tensão maior. Então vou botar essa lâmpada aqui. E vou ligar em 220 esse botão aqui. Então vou ligar aqui ligado. E aqui meu cabo 220. Então o neutro eu vou ligar aqui mesmo, neutro da lâmpada. E aqui eu vou ligar no comum. E o relé eu vou botar na saída aqui, 12 volts, e no neutro. Bem simples, né? Vou mostrar aí o desenho para vocês.
Feito isso, vamos ligar para testar. Então eu liguei o 220 e liguei a fonte 12 volts. Está desligado, agora eu ligo. E eu liguei uma lâmpada 220, mantive o LED, mas poderia tirar o LED sem problema nenhum. Então aqui eu estou falando de uma lâmpada, mas eu posso ligar qualquer coisa até a capacidade do relé. Aqui em 220, nós estamos falando em 10 amperes. 10 amperes, então aí até 2000 watts. É muita coisa esse relé. Tá? Então posso ligar um produto de 2000 watts com um botãozinho desses que diretamente, obviamente, eu não poderia fazê-lo. Aqui só para terminar, fiz uma pequena brincadeira, né? Adicionei alguns resistores de mega, então tem aqui de 1 mega ligando no positivo, de 3 mega no negativo, isso tudo no 14 aqui, né, que é o pino do clock, e um outro de 1 mega ligando no fio. Só para fazer uma fonte um botão capacitivo, obviamente não ficou muito bom porque eu preciso botar uma resistência diferente. Mas só para mostrar a vocês como é fácil a gente ficar brincando e fazer novas soluções, né? Então tá aí, liga, só encostando no fio, desliga, encostando no fio, liga, desliga. Então, a gente pode fazer algumas brincadeiras assim e assim aprender e entender o motivo disso, né? Aqui a nossa própria energia do corpo dá um pequeno pulso e somente o necessário para fazer a ativação do clock. Então dá aquele pequeno pulso, altera a tensão e dá aquela ativação no clock. E aí liga. Bom, era isso para terminar. Espero que vocês tenham gostado e valeu.